Letras de esquina. Eu dei uma sumidinha daqui porque eu estava aprofundando meus estudos sobre um dos livros mais fascinantes para mim de todos os tempos, Frankenstein, da inglesa Mary Shelley. Muito embora o livro tenha sido escrito lá em 1818, portanto há mais de 200 anos, ainda hoje ele é atual e faz sucesso. E não por acaso foi abraçado pela cultura pop, quer seja por meio de inúmeros filmes das mais diferentes áreas, peças teatrais, desenho animado, animação. Vamos entender então um pouco mais sobre o livro. Você pode nunca ter lido um livro completo, mas eu duvido que você não crie uma figura na sua cabeça quando surge a palavra Frankenstein. Muita gente vai imaginar uma figura alta, feia, com parafusos no pescoço e também com a pele verde. Isso é muito em decorrência do audiovisual, do cinema. Mas quando a gente lê o livro, a gente percebe que na linguagem escrita, na literatura, não é bem assim, mas faz parte, Adaptações são adaptações. Se fosse exatamente igual, não seria uma adaptação, seria meramente uma imitação. Mas antes de falar da história propriamente dita, é interessante conhecer um pouco mais sobre a biografia da escritora. Por que isso é relevante? Porque a vida dela vai impactar de inúmeras formas na escrita da história propriamente dita. Bom, a Mary Shelley nasceu no finalzinho do século XVIII, lá em Londres, na Inglaterra, e ela era filha de duas pessoas muito famosas naquela época. William Godwin era seu pai, filósofo, escritor, anarquista. Ele se relacionava com a mãe da Mary, que se chamava também Mary, só que era Mary Wollstonecraft. Essa também é uma figura muito interessante, porque lá atrás ela foi uma das pioneiras do feminismo. Agora você imagina conceber um livro sobre os direitos da mulher na Inglaterra do século XVIII, 1780, 1790. Então ela era uma figura muito interessante. E muito embora ela tenha falecido 10 dias após ter concebido a Mary, ainda assim ela foi uma figura presente na criação da filha, porque afinal de contas ela tinha escrito muita coisa. O pai da Mary Shelley falava muito bem da mãe. Ela também teve acesso a tudo que a mãe chegou a escrever. Então, ser criada nesse ambiente de escritores, num ambiente muito culto, acaba influenciando, a personalidade daquela que viria a ser a autora do Frankenstein. Bom, a Mary tinha, em 1814, 16 anos. E havia um poeta muito famoso ali chamado Percy Shelley, que é quem vai dar o sobrenome a ela, que antes deles se casarem, o nome dela era Mary Godwin, que era o sobrenome do pai. Então, o Percy era um poeta famoso e grande admirador do pai da Mary Shelley, do William Godwin. Então, através do pai, ele acaba conhecendo a Mary com 16 anos, em 1814. O pai da Mary Shelley, quando a mãe ainda estava viva, eles advogavam a ideia do amor livre, ou seja, uma concepção mais flexível de relacionamentos amorosos, E a Mary, lendo aquilo, trouxe aquilo para a vida dela.
e ela vai se apaixonar pelo Percy, o Percy por ela, e eles vão começar a se relacionar, vão ter um caso ali. O detalhe é que o Percy, ele era casado, tinha uma filha e a esposa dele estava grávida. Ele vinha de uma relação tempestuosa com a sua esposa. A Mary descobre que ele já tinha esposa, mas ainda assim, por conta daquela ideia de amor livre, ela não vê problema em se relacionar com o Percy Shelley. O problema é que o pai da Mary, William Godwin, muito embora há tempos tenha advogado essa ideia do amor livre, não aceita aquilo dentro de sua própria casa com sua filha de 16 anos. O que acontece? A Mary foge. Ela e sua meia-irmã, a Claire Clairmont, vão fugir com o Percy Shelley e vão fazer um tour ali pela Europa, passando por várias localidades, inclusive a Alemanha. Conhecem um castelo lá na Alemanha, um castelo que tinha a fama de ser mal assombrado. E coincidentemente esse castelo é de uma família tradicional alemã que tem o sobrenome Frankenstein. Então a Mary sai fugida sem a bênção do pai, com o Percy e com a sua meia-irmã Claire Clairmont. Vão fazer um tour ali pela Europa. E o Percy, como eu disse, ele era um poeta muito conhecido. E ele, junto com a Mary e com a Claire, são convidadas pelo maior rockstar, uma espécie de rockstar da época, o também poeta Lord Byron. Lord Byron ele tinha um título aristocrático e ele era um admirador da escrita, da poesia do Percy Shelley. Então, em 1816, o Lord Byron convida o Percy, a Mary e a Claire para passar um verão, 4 meses ali em uma casa que ele tem, um casarão que ele tem em Genebra, na Suíça. Então eles vão para lá e lá vai ser palco da ideia primeira do que viria a ser o romance Frankenstein. Bom, a ideia deles era ficar nesse casarão do Lord Byron, aproveitar, tem um belo lago à frente, né? Eles queriam passar todo o verão lá. Acontece que, no outro lado do mundo, na Indonésia, um vulcão entra em erupção, o vulcão Tambora. E por conta dessa erupção, todo o hemisfério norte, e aí está inclusa a Suíça, ficam com o clima alterado. E acaba que o que era para ser verão vira um tempo muito chuvoso. Inclusive, 1816 é conhecido como o verão que nunca aconteceu. E eles estão lá nessa casa de verão, sem poder sair, chovendo bastante. O que o Lord Byron, ali entediado, eles resolvem ler histórias de horror alemães. Depois disso, nesse ambiente aí, ao redor da lareira, lendo essas histórias de horror, o Lord Byron resolve fazer um desafio para todos que estavam ali. O casal, Shelley, a irmã, a Claire, que tinha um caso à época, estava grávida do Lord Byron, e um quinto elemento que era o Dr. Polidori. Dr. Polidori vai ficar famoso depois também. Ele era médico pessoal do Lord Byron, também gostava de escrever. Então o Lord Byron vira para eles e fala: olha, desafio é cada um de nós aqui elaborar uma história de terror original. Nos primeiros dias, a Mary não está inspirada, não consegue começar nada. Mas ela conta, a biografia da Mary Shelley conta, que em uma dessas noites ela teve um pesadelo no qual um jovem cientista, um jovem médico, dava vida a um ser que estava morto. E é a partir desse pesadelo da Mary Shelley que dá origem ao Frankenstein, como a gente entende hoje, mais de 200 anos depois. Interessante que esse desafio do Lord Byron, muito embora ele não tenha levado a cabo uma história, tampouco o Percy, outro integrante dessa turma acaba se inspirando e escrevendo
uma obra que seria pioneira da literatura. Criou uma figura também de monstro, que é a figura do vampiro, né? O John Polidori, ele escreve o conto O Vampiro. Então é o primeiro escrito na literatura que trata dessa figura do vampiro. E o vampiro do Polidori, ele tem um traço aristocrático, ele é bonito, ele seduz e aproveita das pessoas em situação de vulnerabilidade, usa e descarta essas pessoas. Coincidentemente, na verdade, não tão coincidentemente assim, essas características eram a maneira com a qual o Polidori via o próprio Lord Byron, ou seja, a figura do vampiro foi inspirada no Lord Byron, né? Que depois, mais 50 anos, meio século para frente, foi inspirar um livro um pouquinho conhecido também, conhecido como Conde Drácula, do Bram Stoker. Então a gente vê que esse desafio do Lord Byron, ele inspirou duas gigantescas obras da literatura universal, Frankenstein, e foi influenciado depois também o Drácula. Veja a importância desse momento lá no século 1816. Então, aí agora entrando, né, na história propriamente dita, depois desse verão que nunca aconteceu, a Mary fez um conto e depois foi trabalhando para virar o romance, né, que a gente conhece hoje. Vamos a ele. Ao título propriamente, primeiro, né? Frankenstein. Frankenstein, como eu disse a vocês, até hoje, né, um castelo construído lá no século XIII, na Alemanha, um castelo que tinha fama de mal assombrado, que a Mary Shelley, a narradora, ou melhor, a escritora, conheceu e se esperou por ser mal assombrado. Tinha uma relação com um alquimista que falava que já tinha conseguido criar um homúnculo, né, que é um homem pequeno. Enfim, foi o que motivou a esse título Frankenstein. Nessa versão não tá, mas nas primeiras versões era Frankenstein ou o Prometeu moderno. Então não era nem um subtítulo, era um segundo título, né? Por que Prometeu moderno? Para quem gosta de mitologia grega, Prometeu foi um titã que criou os homens do barro. E foi encarregado pelos deuses de criar os homens, criou os homens a partir do barro. Porém, né, havia uma relação entre deuses e humanos, né, na qual os humanos tinham que oferecer oferendas aos deuses. Os humanos da época teriam feito oferendas inferiores, de uma qualidade inferior, e o Prometeu convenceu Zeus a aceitar aquelas oferendas. Zeus aceita, mas se sente enganado pelo Prometeu. E o Prometeu também acaba, por ter se sentido enganado ali por Prometeu, Zeus pune a humanidade privando ela do fogo. Em contrapartida, o Prometeu rouba o fogo dos deuses, e é por esse ato que Prometeu é mais conhecido da mitologia grega, rouba o fogo dos deuses, leva para a humanidade. Ao fazer isso, ele dá mais independência para os humanos em relação aos deuses. Zeus, sabendo-se enganado pela oferenda e em um segundo momento por Prometeu ter roubado o fogo dos deuses, ele resolve dar uma punição divina para Prometeu, que é acorrentá-lo no topo do Monte Cáucaso, a uma pedra. Todo dia uma águia come o fígado de Prometeu, mas Prometeu, ele é imortal, ao longo da noite o fígado regenera, mas no outro dia, como ele está acorrentado, a águia volta, a águia de Zeus volta e come novamente o fígado. Então Prometeu é punido com um castigo divino e eterno. Por quê? Porque ele desafiou a lei da natureza que era representada pelos deuses. E aí a gente pergunta, né, qual a relação então de Prometeu moderno com Frankenstein? Bom, a gente vai conhecer o Dr. Victor Frankenstein, que deu vida a um ser a partir de restos de outros seres humanos.
Então há um julgamento moral, inclusive, por parte da escritora, na qual o Victor Frankenstein seria o Prometeu moderno, porque ele desafiou a natureza ao ele próprio dar a vida a um ser que antes não a possuía. Explicada a capa, agora vamos à narrativa, a diegese, né, a síntese dos fatos da história. Bom, a gente já viu aqui que, aos desavisados, Frankenstein não é o nome da criatura, é o nome do criador. Existiu o médico Victor Frankenstein. Só que a história não começa com ele. A história começa com outra pessoa, com Robert Walton. Robert Walton é um jovem que quer, movido pelo aquele sentimento de descobrir novos horizontes, ele quer descobrir uma nova rota para se chegar ao Oceano Pacífico Norte pelo Polo Norte, o que economizaria muito tempo. E também ele quer, porque ele já estará ali no Polo Norte, investigar o fenômeno do magnetismo. Então nós temos esse capitão que está lá no Polo Norte, tentando descobrir uma nova rota, né? E de repente ele encontra à deriva, em um pedaço de gelo, uma pessoa que está quase morto. Ele vai resgatar essa pessoa e essa pessoa é o Victor Frankenstein. E a partir daí, o Victor Frankenstein conta a sua história para o Robert Walton. E aqui eu chamo a sua atenção para a estrutura do romance, ela é muito interessante. É um romance epistolar, são cartas que o capitão Robert Walton está mandando para sua irmã, a Margaret. Ou seja, nós temos o capitão contando a história para sua irmã, só que antes dele nós vemos o Victor Frankenstein contando a sua história para o capitão. E em um dado momento, o Victor Frankenstein vai contar o que a criatura contou para ele. A própria criatura também assume a narrativa da história em primeira pessoa. Ou seja, a criatura conta para o Victor Frankenstein, que conta para o Robert Walton, que conta por carta à sua irmã Margaret, e o leitor tem acesso a essa história toda a partir da carta. Então veja o tanto que é interessante, que é uma história dentro da outra. É uma estratégia narrativa interessante. Então é isso. Ao resgate do Victor, e o Victor começa a contar toda a sua história de vida para o Robert Walton, que não o conhecia. E aí a gente vai conhecer a infância do Victor. Ele era um menino rico, muito bem criado, né? O pai dele tinha sido prefeito lá de uma cidade. E detalhe, a história, né? Boa parte dela vai se passar, a infância toda do Victor vai se passar em Genebra, na Suíça. E é em Genebra, na Suíça, justamente o local onde aconteceu a inspiração para o romance, por parte da escritora da Mary Shelley. Lembra do convite do Byron para aquele casarão dele às beiras de um lago? Então, a inspiração aconteceu em Genebra, na Suíça, e a história do Victor Frankenstein vai se passar lá também. Então a gente conhece a infância do Victor. Ele era um menino muito brilhante, foi muito bem criado por sua família. Depois ele atinge ali a maioridade e ele vai estudar na Alemanha, em Ingolstadt, que era uma faculdade muito famosa, e ele vai fazer medicina. Acontece que o Victor, ele sempre foi uma criança muito curiosa, e, digamos assim, os primeiros professores dele foram alquimistas, ou seja, são aquelas figuras lá do final da Idade Média, como o Cornélio Agripa, o Paracelso e Augustus Magnus. Eram pessoas, os alquimistas, né? Vocês já devem ter visto isso em algum filme, algo do tipo, quadrinho. São aquelas pessoas que queriam descobrir o elixir da vida, ou seja, como atingir a vida eterna. Ou também queriam descobrir a pedra filosofal, que seria uma pedra que seria capaz de transformar metais convencionais em ouro e prata. E ele fica fascinado com aquelas histórias ali, muito embora seja algo considerado pela ciência da época, que a gente está falando de um romance que se passa no século XVIII, 1700 em diante, estudos ultrapassados, ainda assim é o primeiro contato que ele tem. Ele fica fascinado, muito curioso, vai para a faculdade na Alemanha, estudar medicina, se torna um aluno modelo ali, brilhante nos seus estudos. Ele meio que supera os seus próprios professores nos conhecimentos básicos, só que ele é fascinado
pelos segredos da criação. Ele quer conseguir dar vida ao que já teve vida, mas morreu. Então, munido desse sentimento, né, de querer descobrir algo novo, ele vai estudar cada vez mais e começa a levar a cabo um plano que ele tinha. Ele começa a coletar restos de cadáveres humanos para juntar esses restos e fazer esses restos ganharem vida, né? Aí é onde vai entrar a nossa criatura, que não recebe nome, né? Depois de 2 anos afastado do convívio social, de mandar cartas para sua família, da própria universidade, e ali já se passaram muito tempo depois que ele foi para a Alemanha, ele consegue dar vida a essa criatura. E ao contrário do que faz crer os filmes, né, não é por meio de grandes choques, né? Se a gente vê nos filmes que o Victor Frankenstein está num grande castelo, não, ele está numa espécie de república de estudantes, ele usa o sótão como laboratório. Um belo dia, simplesmente, essa criatura ganha vida. E qual é a reação do Victor? Ele fica apavorado, porque ele montou aquele ser para ser um ser muito bonito, mas a aparência o assusta muito. E o que ele faz? Ele se acovarda, ele foge. No outro dia ele fecha a porta e foge para outro lugar. No outro dia ele vai perambular pela rua. Ele não encara a responsabilidade pelo que ele fez. No outro dia ele vai vagar pela rua e vai encontrar o seu amigo de infância, o Henry Clevel, e foi para lá para ver como é que ele tá e para também estudar naquela faculdade, né? E quando ele volta com o Clevel para casa dele, a criatura não está mais lá. Ele fica aliviado e simplesmente não se importa com aquilo. Fica muito doente, porque ele tinha ficado muito enclausurado para criar a criatura, mas ele não conta nada para o Clevel. Ele fica muito doente. O Clevel cuida dele e depois ele já está se organizando para ir para casa, quando recebe uma carta. Isso já se passaram 2 anos desde a data do dia que ele criou aquele ser inominado. Ele recebe uma carta de seu pai falando que seu irmão caçula, o William, uma criança de pouco mais do que 5 anos, foi assassinada. Mais do que de imediato, o Victor Frankenstein e seu amigo voltam para a Suíça, voltam para Genebra, e ele começa a suspeitar, por algum motivo, que quem deu causa àquele assassinato daquela criança que não tinha nenhum inimigo fora a própria criatura que ele tinha criado. E a partir daí começam os tormentos do Victor. A criatura de fato foi quem provocou a morte da criança, incriminou uma empregada da família Frankenstein. Essa criada, mesmo o Victor sabendo que não foi ela, essa criada acaba condenada e morta, como se fosse a responsável pelo assassinato da criança. Victor, sempre muito transtornado, sai para caminhar e tem um momento que para mim é o mais importante da história. Ele se encontra cara a cara pela primeira vez com a criatura. E aí é interessante porque quem vai contar, a criatura o convence a acompanhá-lo para ouvir o que ele tem a lhe dizer. E aí a narração passa a ser da própria criatura. Então a gente vai entender como que foram os primeiros momentos, as primeiras sensações vividas pela criatura, que foi perseguida por populares amedrontados com sua aparência, porque afinal de contas a gente vê no livro que a criatura tinha 2,5 metros e não tinha uma aparência bonita. O próprio Victor lembra do inferno de Dante Alighieri, quando vai se referir à imagem daquele ser que ele chama de demônio, de maldito, de criatura abominável. Então a criatura vai contar para ele o que ela ficou fazendo ao longo daqueles 2 anos nos quais ela estava desaparecida. E aqui é um ponto importante também. A gente imagina uma criatura que só faz grunhir, fazer barulhos, uma criatura grosseira. Mas aqui pelo livro, na história do livro, é um ser que nasce do nada, já com aquele corpo, mas que é muito inteligente, aprende muita coisa e se torna um ser culto, que se expressa muito bem, até porque ele está contando a história para a gente. Ele vai dizer que
se refugiou em um casebre que ficava próximo, ficava colado numa casa de camponeses, e ele passou a admirar esses camponeses. Ele meio que se alfabetizou observando esses camponeses por uma fresta na porta desse casebre, e vai contar como foram esses dois anos. Num dado momento ele tenta se mostrar para esses camponeses que ele queria muito bem, mas mais uma vez ele é tratado com repulsa e agressão. Ele foge, declara guerra à humanidade, chega à conclusão de que nenhum ser humano vai recebê-lo bem em razão da sua aparência. Esse é um ponto importante. E ele percebe também que quando há 2 anos fugiu da casa do Victor, ele levou consigo no casaco o diário do Victor. E ao ler aquele diário também ele se sente horrorizado, porque lá consta todas as etapas de sua própria criação e da total repulsa que ele próprio inspirou a seu criador, que o abandonou. Ele entende dessa forma. Por conta disso, a criatura vai propor ao Victor que ele crie uma companheira com as mesmas características que ele tem, para que possam viver isolados dos demais seres humanos. O Victor, em primeiro momento, aceita. Depois ele fica muito... ele tem uma crise ali de responsabilidade, se preocupa com o que poderia acontecer, destrói essa criatura que ele já tinha começado a fazer. A criatura se emputece e resolve declarar guerra a todos os entes queridos do Victor. E a nova vítima da criatura é o Cleveland, que estava ali por perto, e inclusive a criatura agiu de uma maneira que as suspeitas recaíssem sobre o próprio Victor. Victor, cada vez mais irado, desejando vingança dessa criatura, volta para a Suíça, e ele já vai se casar com uma irmã de criação, a Elizabeth, que será a 4ª vítima da criatura. A criatura, nessa altura do campeonato, já só quer saber de vingança, e o Victor também. Eles se parecem muito nesse momento, e o Victor começa a perseguir a criatura, e a história volta para o começo. É onde ele perdeu de vista a criatura, já estão ali próximas ao hemisfério norte, ao extremo do hemisfério norte, um contexto de gelo e mar, e é onde ele perde a criatura e fica à deriva, e ele é resgatado pelo Robert Walton. Já caminhando para esse final da história, o Victor morre e a criatura vai até o navio e chora a morte do seu criador. Essa é a diegese da história de Frankenstein. Agora, alguns aspectos interessantes, né? A aparência, né? Existem muitos filmes, e os filmes colaboraram muito para essa imagem que a gente criou da criatura, né? Tem um clássico de 1931 que um ator, ele é monossilábico. O ator que interpreta o Boris Karloff, que interpreta a criatura, ele é monossilábico. Então a gente fica com essa impressão de que a criatura sequer sabe falar. Tiveram muitos outros, inúmeros filmes, filmes de viagem no tempo, com esse personagem do Victor Frankenstein, da criatura. Tem filme de comédia, tem um que está para sair agora, em 2025, do Guilherme Del Toro, mais uma adaptação do Victor Frankenstein. Dizem que promete bastante, parece ser muito bem feito, né? O pessoal está cogitando inclusive que ele concorra ao Oscar. Então, assim, há inúmeras diferenças, né, entre a imagem relatada no cinema e a imagem da criatura do livro, né, que inspirou essas adaptações. Outro ponto também que torna o livro revolucionário é a ausência de uma visão maniqueísta acerca da condição humana, da condição humana a partir da observação da criatura, né? Porque às vezes há ainda esse sentimento inocente de que ou se é bom ou se é mal. O filme trabalha isso muito bem, há uma complexidade. Tanto o Victor Frankenstein, que era um rapaz brilhante e exemplar, quanto a criatura que é horrorosa, eles não são só bonzinhos ou malzinhos. O Victor tem seus momentos de estar ali revirando sepulturas para construir a criatura. Ele abandona sua própria criação. A criatura é horrenda, mas em um primeiro momento, antes de matar pessoas próximas ao Victor, ela tinha sentimentos benevolentes, né? Então a gente
busca, a gente se sente no lugar da criatura. Há momentos aqui que a gente nos coloca no lugar da criatura e sente pena dela, né? Então ela tem traços benevolentes também, pelo menos em um primeiro momento, né? E também é uma quebra de dualidade, porque na literatura, na vida em sociedade, a gente tende a atribuir a esse elemento estético do belo e do feio um valor moral. O belo, até um pensador, o Edmund Burke, fala muito isso. A gente tende a relacionar o belo ao bom e o feio ao mal. Aqui a gente vê uma quebra disso. Victor, que era belo, tem atitudes horrorosas, ao passo que a criatura, que era horripilante, tem atitudes benevolentes, principalmente com aqueles camponeses nos quais ela se inspira em um dado momento. E além disso tem a figura do monstro, né? Tem um escritor, o Cohen, Geoffrey Cohen, que ele escreveu um texto muito interessante sobre a figura do monstro. São as 7 teses dos monstros, né? E por que eu digo que é interessante? Segundo ele, tem dois planos. Claro, a figura do monstro serve para assustar, né? Serve para entreter, mas ao mesmo tempo ele é um sintoma cultural. O monstro como um sintoma da sociedade daquela época que o criou por meio do escritor. Por exemplo, a gente viu aqui que o contexto da história é século XVIII. O contexto da concepção dessa narração aqui, dessa narrativa, é século XIX, início do século XIX, Inglaterra. O que estava acontecendo? Tinha acabado de acontecer a Revolução Francesa, estava acontecendo, a Mary Shelley presenciava o entremeio da primeira e da segunda fase da Revolução Industrial, muitos avanços científicos, o galvanismo, né, que tentava trazer à vida seres mortos através da eletricidade, né? E quando ela cria essa criatura aqui do Victor Frankenstein, criada pelo Victor Frankenstein, ela está também deixando claro que um dos medos da sociedade inglesa daquela época era onde iam parar os avanços tecnológicos, né? Então, esse livro é um livro também que busca tentar estabelecer uma fronteira ética, né, do avanço científico, né? E olha, isso foi pensado lá, foi sentido, né, pela Mary lá em 1818. Agora corta para 2025. Nós, vira e mexe, estamos conversando e discutindo sobre os limites da inteligência artificial. Veja como é um tema, né, contemporâneo. Então, muito interessante essa visão, né, do Cohen acerca do monstro como um símbolo da sociedade. Ou seja, através desse livro do monstro horripilante, a gente consegue fazer uma análise antropológica. Veja a beleza e o porquê desse livro ser o que é, ser o pioneiro também da literatura de ficção científica para muitos escritores e estudiosos da área. Então, sem contar que há várias edições, né? Como eu disse no início, a cultura pop abraçou esse livro, essa história. Tem desde versões mais de luxo, digamos assim, né? Essa é uma versão muito bonita da Dark Side. Tem muitos extras, né? Ela é bem caprichada. Inclusive, no final dessa edição aqui, tem os contos a Fantasmagoriana, são os contos que o grupo lá do Lord Byron, Percy, Mary, Polidori, Claire estavam lendo naquela noite que foi concebida a história, né? Então você faz uma imersão. Tem livros mais simples também de Frankenstein. Um livro interessante também para quem gosta de quadrinho, né? Um quadrinho criado pelo Junjito, que é um quadrinista famoso mundialmente, né? E é uma quadrinha aqui a gente tem uma jacket, né? Tem a capa original aqui, muito bonita, inclusive, muito caprichada. E o quadrinho é outra linguagem, né? Aqui nós temos o desenho aqui do que seria a criatura aos olhos do Junjito. Então, há inúmeras edições, né? Logo tem o novo filme. Não é por acaso. Então, se você já leu, eu vou convidar você para reler, tendo em mente essa questão do monstro como um símbolo cultural, essa questão
da quebra de paradigmas maniqueístas acerca da condição humana. Então, assim, são reflexões existenciais interessantíssimas, mas eu pergunto a você e faço essa provocação. Você leria um texto sobre bioética? E o que despertaria mais interesse em você? Um texto sobre bioética, com tratados sobre bioética, ou Frankenstein? O que eu quero dizer com isso? Que a literatura, ela fura bolhas. Através dessa história de terror, a gente consegue discutir a condição humana. Então ela chega a mais gente do que linguagens tecnicistas e acadêmicas, né? Então fazer mais essa propaganda da literatura como uma ferramenta de entretenimento, mas também de reflexão, mesmo existencial. Então leia ou releia Frankenstein, da inglesa Mary Shelley. Este programa é uma edição de Brightside Edições.